Bom dia, graça e paz a todos, graça e paz para você que está em casa. Antes da leitura, eu quero fazer uma oração com vocês. Quando o nosso diácono Sidney Piai, que está aqui, entrou com a família, eu já puxei ele no canto para perguntar a respeito do seu filho, Gustavo Piai. Gustavo Piai, morando na Ucrânia. Eu falei com ele essa semana e o Gustavo é uma figuraça, mesmo na guerra. Assim que a guerra começou, eu já mandei mensagem para o Gustavo. E eu falei, Gu, e aí, como é que tá, cara? Estamos orando por vocês, isso e aquilo. Resposta do Gustavo. Tranquilo, pastor, a não ser de manhã que eu ouvi umas explosões. Mas, estamos bem aqui, viu, pastor? Tá, vida normal. Aí, perguntando agora, ele embarcou num trem, 7 da manhã, para Moldávia, 6 da manhã, para Moldávia, 700 quilômetros da Ucrânia. Trem lotado, então ele com toda a família estão saindo da Ucrânia. Graças a Deus, pela vida dele e pela vida de tantos ucranianos. E eu queria que a gente levantasse esse clamor agora, que a gente orasse como igreja, você aí na sua casa, faz uma pausa, chama a família agora. Se você puder aí na sua casa, dobra o seu joelho, deem as mãos, se abracem. A igreja de Cristo está lá, e independente de ser igreja de Cristo, o nosso mandato cultural, o mandato que Cristo tem para a igreja dele é que a gente ame as pessoas, que a gente ame o ser humano, são vidas que estão ali. Então a gente vai levantar esse clamor agora e orar por tudo que está acontecendo, detalhes que fogem ao nosso conhecimento, a nossa capacidade de compreender, ela é limitada e tem muitas coisas além do que julga a nossa vã filosofia. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, glória, honra e louvor pertence a Ti. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Eu creio, eu sei que Tu és soberano e continua no governo da história. Tu sabes o porquê de todas as coisas. As Tuas palavras, as Tuas profecias, elas estão se cumprindo, Pai. E obrigado pela notícia que o nosso irmão Gustavo, ele entrou num trem com a sua família e está se distanciando da Ucrânia nesse momento. Guarda a viagem, protege os teus filhos e protege todas as famílias, todos os teus servos, protege a tua igreja que está clamando, que está orando, que está louvando o teu santo nome. Sê conosco, ó Deus, guarda-nos como nação, guarda-nos como seres humanos, população mundial. Sê conosco, Pai, toca nos corações. E vem, Pai, vem logo buscar a Tua igreja e colocar um ponto final nessa história. Em Teu nome, para a Tua glória nós oramos. Amém, Senhor. O papel de cada um na obra, última reflexão dessa série, Fé Edificante. Livro de Neemias, capítulo 7, eu vou ler de 1 a 5. Enquanto você está abrindo, quem traria essa reflexão seria o presbítero Vanderlei. O presbítero Vanderlei, quando eu falei com ele no começo do mês, ele falou, pastor, eu não sei. Eu falei, mas eu vou deixar teu nome. Porque vai que chega na semana, a Débora já passou pelo problema, vocês vão dar um churrasco e você quer pregar. Mas a irmã Débora ainda está numa situação muito difícil. Eles estão em piedade, ele até brincou na mensagem, pastor Ed, tem piedade de mim. E eu falei com ele na quinta-feira, anteontem, e pela graça de Deus, a gente vai orar por eles e a gente vai refletir nesses 5 versículos, o papel de cada um na obra, em nome de Jesus. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros e os cantores e os levitas estavam indicados, que eu dei ao meu irmão Anani e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhes disse, não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos,
até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres, e os governantes, e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E achei um livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala com poder, que a gente possa fechar esta série, Pai. Concluir esta série, podendo ter uma mínima noção do nosso papel nessa obra. Sê conosco. Em Teu nome eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Cuidado. O Facebook também tem a inveja como seu cliente. A inveja tem Facebook. Cuidado. Cuidado em quem você confia. O diabo, antes de ser diabo, era um anjo. Cuidado. Das frases que a gente mais leu, ouviu e falou desde que nós nascemos, com a palavra cuidado, é uma com duas palavrinhas. Cuidado, frágil. Você recebe uma caixa com esse aviso, você fica pensando, o que tem aí dentro? Não posso deixar cair, vai quebrar. Cuidado, frágil. A vida inteira, nós somos treinados para entendermos o significado e a importância da palavra cuidado. Cuidado é atenção, zelo, responsabilidade, cautela, consciência. A gente vai crescendo, cuidado com o bebê. Cuidado onde o bebê coloca o dedo. Cuidado ao sair de casa. Cuidado com a chuva. Cuidado com o frio. Cuidado ao chegar. Cuidado quando ouvir uma explosão. Cuidado no trem. Cuidado no namoro. Toma muito cuidado. Quando nós íamos, às vezes que fomos, íamos, parece que nunca mais a gente vai, em Poços de Caldas, quem já foi lá sabe o que eu vou falar. Poços de Caldas tem umas lojas de cristais maravilhosas. Quem já entrou nessas lojas aí? Levanta a mão. Muita gente, você aí também deve ter entrado. A gente ia lá quando o Mateus e Mariana era do tamanho do Carlinhos. Cuidado, hein, Carlinhos? A Regina, ela quer entrar. Eu não sei se a sua esposa é assim também, que gosta de ir nas lojinhas. Os maridos não querem ir nas lojinhas. A maioria, pelo menos. Tem alguns que gostam. Mas a maioria não quer lojinha. Lojinha é gasto. Lojinha é para levar um monte de encrenca para casa, que daqui 10 anos é lixo. Mas as lojas de cristais, eu falava, Rê, por que a gente tem que entrar aí? Para quê? Ah, eu quero ver. Eu falei, não, tem foto. A gente entrava, cara, o cuidado com o Mateus e com a Mariana aumentava 10 vezes. Eu olhava para aquelas prateleiras que não tem proteção, aquele monte de cristal, tudo caro. Se você derruba um, é um efeito dominó. Eu não tenho dinheiro para pagar aquilo. Eu não sei se você é como eu no trânsito. Eu vejo uma BMW, eu falo, Senhor, aquele para-choque custa a minha vida. Não é? Eu vejo um Uno, eu já fico mais tranquilo. Cuidado.
Nunca, nunca, nem Mateus nem Mariana nunca derrubaram um cristal. Mas a gente ali firme, segurando. Daqui você não sai, cara. Tem um limite para você, só olha. E a gente saía dessas lojas de cristais com uma pecinha. Eu falava, aí, porque aquelas grandonas, cara, a gente não pode, não precisa ver, né? Mas a gente quer ver. Loja de cristais. Esses 5 versículos que eu li para vocês, eles passam para a gente 5 cuidados. São 5 cuidados. Se você quer entender o seu papel na obra, se você quer entender como é que a gente anda e transita pela vida, esses 5 versículos, eles passam 5 cuidados, e cuidados no sentido de zelo. Porque tem o sentido de cuidado assim, cuidado com o perigo, cuidado, mas o cuidado que a gente tem que ter com a vida, sabe? Então, esses 5 versículos, eles passam para a gente. O primeiro versículo, para a gente relembrar, ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, e os porteiros, e os cantores, e os levitas estavam indicados. O primeiro versículo fala sobre o cuidado com a tradição. A gente tem que ter cuidado com a nossa tradição. Eu sou contra tradicionalismo. O ismo, ele é o exagero, ele é o fanatismo. Mas eu sou a favor da tradição. Nós só somos o que nós somos porque tem uma tradição para trás. Porque outros homens e mulheres construíram e escreveram a nossa história para a gente chegar aqui. Neemias, ele reconstrói as muralhas. Mas quando ele reconstrói as muralhas, Neemias, ele é o cara, ele é o governador que não pensa só na obra do tijolo. Ele já tinha na cabeça dele toda a tradição do templo. E aqui ele já tinha os caras que estavam na cabeça dele. O primeiro verso fala que quando dá para recomeçar o serviço, a obra foi acabada, o serviço no templo, sabe? Nós não ficamos 1 ano com esse templo fechado, mas na hora de retomar, a gente precisa de organização. Quem é o diretor? Quem é o diácono? Quem é o líder desse ministério? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Tudo isso é importante. E Neemias, o primeiro verso fala que as muralhas ficaram prontas. Ele já pensou nos porteiros, nos cantores e nos levitas. Porteiros porque todos os portões da cidade têm que ter vigia, tem que ter porteiro, tem que ter alguém. Uma das preocupações de toda a comunidade é quem fica na recepção. E vou te dizer, recepção é algo importantíssimo. Eu cheguei essa semana num posto e tem frentista que é assim, chega, bom dia, o que você quer? Eu quero isso. Tá. Eu queria, tá bom. O cara te atende, mas eu cheguei num posto dessa semana, quando eu apontei o carro, estava eu e a Regina, o frentista só faltou plantar bananeira, de tanta felicidade. Aí eu falei, é com ele, é com esse cara. Aí paramos, o senhor não quer que cuide do para-brisa, disso, daquilo, trocar o seu pneu? O cara estava, eu falei, não, obrigado, está tudo certo. Aí ele abasteceu, quando terminou, ele voltou, recebeu, ele falou assim, desculpe, eu não perguntei, o senhor quer que cuide do para-brisa? Eu falei, cara, você já perguntou? Já. Ele, é que o patrão faz uma pressão na gente para bater as metas. A gente tem que vender tudo. Mas ele fez esse serviço dele com um sorriso, sabe? O tempo todo. Então, é diferente. Então, ali tem o porteiro. Aí ele fala de cantores e levitas, que são os caras que trabalham nos serviços de adoração, nos serviços do templo. Então, ele já pensou nesses caras. Se a gente lê todo o contexto do livro de Neemias, ele não tem o número suficiente de pessoas que Davi tinha. Ele tinha pouco sacerdote, pouco levita, pouco cantor, mas com o pouco que ele tinha, ele sabia que ele tinha que fazer o melhor. Ele sabia que tinha que fazer o melhor. Tem um pensamento de Einstein, Albert Einstein, que ele fala assim, para além
das nossas características, qualidades, dons e talentos que herdamos, é a tradição que faz de nós quem nós somos. É a tradição. Você não pode esquecer de onde você veio. Você não pode esquecer a sua família, a sua origem, a sua história. Então, aqui, Neemias, ele demonstra cuidado com a tradição. Aí ele continua aqui, ó, versículo 2. Que eu dei ao meu irmão Anani, ou Anani, alguns falam Anani, e Ananias, o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. Neemias, governador, porque ele é governador aqui, ele escolhe para ser seus deputados Anani e Ananias. E o critério de Neemias qual é? Eles eram fiéis e tementes a Deus mais do que muitos. O que é essa expressão mais do que muitos? A fidelidade, o compromisso, o comportamento, a atitude, o testemunho desses caras em relação a todo o povo se destacava. Se destacava. Em 1994, a Ucrânia, ela detinha um poderoso arsenal nuclear que garantia a soberania e a defesa do seu país. Quando eu estou falando de um poderoso arsenal, eu estou falando de mais ou menos 1.600 ogivas, armas e equipamentos nucleares. Dá para destruir o mundo. Mas em 1994, a Ucrânia assinou um acordo, um tratado com a Rússia. E esse acordo era: eu entrego todo o meu arsenal nuclear para a Rússia, em troca da promessa de que eu nunca serei invadido e atacado. Será que lá no acordo de 1994, nós tínhamos entre os caras que assinaram o documento, políticos, tementes e fiéis a Deus? Aqui, Neemias mostra para a gente o cuidado com a política. O primeiro foi o cuidado com a tradição. Tenha cuidado com a política. Os homens que comandam esse mundo, eles não têm o critério que Neemias teve para escolher os seus deputados. Na época bíblica do Velho Testamento, na época do Novo Testamento, sempre que você tem um líder, que esse líder tem fé, o critério para ser um político é a espiritualidade da pessoa escolhida. É o principal critério. O que a gente assiste hoje? Qual é o discurso hoje? Que muitos cristãos já abraçaram. Até da nossa amada IAP. Ah, não. Religião não se mistura. Não vai misturar religião com política. Não interessa a fé da pessoa. Ela precisa ser uma boa governadora, um bom governador, um bom presidente. A fé é indiferente. Deixa eu te dizer, isso é verdade até a página 3. Isso é verdade até a página 3. Isso é uma expressão idiomática, tá? Porque da página 4 para frente, os problemas começam a acontecer. Religião, gente. A minha fé, a sua fé, não é como o time que você torce. Por exemplo, o time que eu torço, eu nem vou falar sobre ele, não tenho o que falar. Não temos assunto sobre o nosso time. E o meu time não... Mas calma, o meu tem mundial. Isso é importante deixar claro. Então, veja. Calma. Tem pessoas ali
ansiosas. Deixa eu falar para vocês. Futebol, voleibol, automobilismo, eu sou cenista, eu sou piquetista, eu torço para o Hamilton. Cara, isso é assunto de churrasco, isso não muda a minha vida. Esses caras podem perder durante 100 anos, não muda a minha vida, eu não ganho mais, nem menos, não muda. Religião. Quem entrou com esse papo de que, não, religião não mistura, religião é na igreja. Quem entra com esse papo são filósofos, ateístas, gente que quer manipular a humanidade, porque religião você não deixa em casa. Religião é a cosmovisão de mundo que a gente abraça. Você decide coisas, faz coisas, deixa de fazer coisas, você tem hábitos, você usa palavras, você escolhe companhias, você decide o teu tipo de lazer, principalmente e essencialmente por causa da sua fé. Se você não tivesse a fé que você tem coisas que você faria. Então a religião, ela não fica. Então o político lá espertão, ele pode falar assim, não, religião não... Até a página 3. Existem decisões que ele toma baseado no que ele crê. Ele não vai falar, mas é assim. E a gente está assistindo esse caos que está acontecendo hoje. Então aqui, o critério de Neemias é homens tementes a Deus. É com esses caras que eu vou querer governar. Provérbios 29, 2. Quando os bons governam, o povo se alegra. Mas quando os maus governam, o povo sofre. Cara, você escolhe um líder mau, você vai sofrer. Escolhe um líder bom, você vai ter paz. Em ambos os governos, você vai ter luta, vai ter problema, vai ter desafio, porque é a vida. Mas um mínimo de equidade, de justiça, de equilíbrio, você precisa ter. Então, o texto bíblico, ele vai trazendo isso para a gente. Aqui, cuidado com a política. Versículo 3, e eu lhes disse, não deixeis que os portões de Jerusalém sejam abertos, até que o sol esteja quente, e enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas, e travem-nas com barras, e indiquem guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um para estar na frente da sua casa. Versículo 3, Neemias está ensinando cuidado com a posição. Qual era a posição deles? Eles tinham acabado de construir uma muralha em 52 dias. Portanto, qual é a posição desses caras? Vencedores, vitoriosos, conquistadores. Qual é a tendência quando você chega nessa posição? Relaxar. Eu já cheguei lá, eu já conquistei, então agora eu baixo a guarda. Só que Neemias tinha a visão. Então Neemias, ele está falando, gente, nós chegamos aqui, nós construímos, a gente fez isso em 52 dias, por obra e graça do Deus dos exércitos. A gente não pode relaxar. Então Neemias, ele estabelece como seria. Então para Neemias, a gente tem que ter em todos os portões, turnos, durante 24 horas, todo dia. Todo dia tem que ser vigiado. Todo dia. Deus abençoa, Deus protege, Deus fortalece, mas é meu dever guardar a minha posição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 12. Você que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É a palavra cuidado. Cuide para que você não caia. Nesse capítulo dessa carta, Paulo ele está falando para os coríntios que eles não deveriam tentar a Cristo. E aí ele chega nesse versículo e fala, presta atenção, para de ficar provocando a Cristo, para de tentar a Cristo. O Senhor teu Deus não tentarás, foi o que Cristo falou para Satanás, na tentação do deserto. Não tente a Cristo, a Deus. Então ele fala, você que pensa que está de pé,
e você está de pé, cuide para que você não caia. Então aqui, ele está falando, guarde posição. Cuidado com a posição. E é muito interessante que ele vai falar assim, os portões só devem ser abertos quando o sol estiver quente, não é o que ele fala? As cidades no Oriente, elas abriam seus portões logo na madrugada, a lua ia embora, abre, e só fecha quando o sol vai embora. Neemias, ele reduziu o tempo de acesso à cidade. A expressão, quando o sol estiver quente, é 9 horas, 10 da manhã, tá, beleza? O sol já chegou, está firme, abre. Vocês lembram do capítulo que nós refletimos na última mensagem, do tanto de estratégia que os inimigos usaram para atacar? Neemias não esqueceu. Neemias sabe que ele conquistou, que ele chegou, que a muralha está pronta, que fechou os portões, mas agora ele fala, vamos guardar posição. Vamos guardar posição. E atenção, inimigo só vai entrar aqui de dia, na luz do sol. De noite ninguém entra aqui. Tem um recado aqui para mim e para você sobre o cuidado com a posição. A chamada de Neemias para a população, para o povo é, vem para a luz, sai das trevas. À noite você não vai se dar bem. As coisas que você faz no oculto, no escuro e nas sombras, vão quebrar você. Então, vem para a luz, todo o povo. Então guarda a posição. Dizem que é de Thomas Jefferson, mas eu já procurei e aparece Thomas Jefferson, aparece outros autores. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então você quer ter liberdade e quer ter paz? Guarda a posição. Guarda a posição. Você vai para um condomínio fechado. Por que você vai? Por que você paga naquele terreno? Porque você quer paz, você quer segurança. Eu moro num bairro. Aí sabe o que os moradores fazem? Pagam um cara com uma moto que fica girando luz. Você nunca acha aquele cara. Mas você paga todo mês ali uma taxinha que ele garante a sua segurança. Não é assim? É assim. Por que a gente paga? Porque a gente quer segurança. A gente quer guardar posição, a gente quer guardar nossa família, quer guardar as nossas conquistas, os nossos bens, é legítimo, é justo. Aqui eu estou falando do governador Neemias, cara, um cara temente a Deus, um cara que honrava a Deus, mas ele fazia o papel dele. Ele não era ingênuo de falar assim, não, eu sou servo de Deus, eu sou fiel, então Deus guarda, deixa tudo escancarado. Não. Nós estamos numa vida e numa terra onde habitam pecadores. Eu sou parceiro de Deus, eu sou companheiro de Deus, então eu vou junto com Deus. E Deus me dá instruções de sabedoria e discernimento para eu fazer a minha parte. Então, guarda a posição. Guarda a posição. Aí o versículo 4. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco, e as casas não estavam edificadas. Aqui, Neemias, ele mostra cuidado com o próximo. Cuidado com o próximo. Você vai entender. Toda a muralha está pronta. Portões fechados. O texto diz que a terra era muito grande, ou seja, dentro da muralha, o espaço era muito grande. Ruínas. Tinha poucas casas. O desafio de Neemias era, eu preciso repovoar esse lugar. Tem pouca gente. E tinha pouca gente porque muita gente ainda não tinha voltado. Quando fala aqui que as casas ainda não tinham sido reconstruídas, não estavam edificadas, significam que elas estavam sendo construídas. Joséfo, um dos mais respeitados historiadores da Bíblia cristã, do Velho e do Novo Testamento, Joséfo, ele é ali da época de Cristo, da igreja primitiva, e ele é respeitado porque ele é um historiador. Como é que você respeita um historiador? Quando ele conta a história independente da paixão dele,
das preferências religiosas, das preferências culturais. Ele narra a história. Joséfo, ele não era cristão, não era judeu. Mas nos textos de Joséfo, você encontra ele falando sobre um galileu sábio chamado Jesus. Então, Joséfo, ele falando sobre Neemias, ele conta, ele dá a informação de que Neemias construiu muitas casas e deu para judeus que precisavam. A pergunta que estudiosos fazem é assim: onde Neemias conseguiu grana? Ele era copeiro do rei. Como é que ele construiu tantas casas e deu? Mas muitos intérpretes da Bíblia concordam, pelo contexto do livro, que Neemias tinha o recurso. Bom, vai no capítulo 5, se você está com a Bíblia aberta, que é sensacional aqui o capítulo 5. Olha o versículo 7. Então, consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes: vós exigis usura de cada um do seu irmão, e eu convoquei uma grande assembleia contra eles. Olha quem que Neemias chama. Ele chama para conversar e ele repreende nobres e governantes. A chamada que ele dá é: vocês estão tratando os seus irmãos de sangue, judeu explorando judeu, é isso que ele está falando. Usura, o que é usura na Bíblia aqui? Usura significa juros abusivos e extorsivos, quase um roubo. Eu sei que na IAP do Parque não tem nenhum banqueiro, ou tem alguém que é dono de banco aqui, nunca falou para a gente. Quem aqui desse grupo, e quem está aí me assistindo, e o pessoal que está me assistindo, levanta a mãozinha se... Quem já se sentiu roubado pelo seu banco? Quem já comprou um carro e pagou 3? Fabiana, muito bem. Fabiana é sensacional. Entendeu? Então, presta atenção que esse capítulo 5 é sensacional. Só por ele já valeria a nossa vinda hoje aqui no templo. Neemias, ele chama nobres e governadores e fala: pô, vocês estão tratando os seus irmãos com usura, não dá para ser assim. O versículo 5 termina dizendo que ele convocou uma assembleia. Sabe o que isso significa? Que ele já tinha conversado com os nobres, com os governantes, tentado negociar e falado para eles: cara, não dá para ser desse jeito. Vocês não podem explorar o povo nessa desgraça. Nós estamos voltando do exílio. Esses caras perderam tudo e vocês querem explorar a desgraça deles. Você acha que não tem gente ganhando dinheiro lá na Ucrânia e na Rússia com a guerra? Você acha que não tem laboratórios poderosos no mundo? Políticos, atravessadores, corruptos, que ficaram milionários na pandemia por causa do comércio da saúde? Quem é ingênuo de achar que não? Sim ou não? Neemias, ele está pegando o problema na ferida, ele está chamando os caras, ele está chamando os caras que têm grana, ele está chamando os caras que são influentes, estão falando assim: é sério mesmo que vocês vão explorar os caras desse jeito? Pô, nós estamos reconstruindo um muro, e o que eu acho legal de Neemias é que ele não está preocupado só com o muro, ele está preocupado com as pessoas, com o caráter, com o testemunho, com a vida. Ele quer reconstruir toda a nação, tudo. Por isso que Neemias é um cara referência, é admirado, é respeitado, é citado em palestras no mundo inteiro, até por ateus, porque Neemias é um exemplo de caráter na liderança. Bom, ele chama a assembleia. Vou ler para você o que aconteceu na assembleia. Se você está com a Bíblia aí, nós vamos agora do 6 até, do 8 até o 13. E eu lhes disse, Neemias falando: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos, e vós vendereis os vossos irmãos.
Ou serão eles vendidos para nós? Eles, então, retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Atenção, os nobres e os governantes, diante da colocação de Neemias, o texto diz que eles não conseguiram argumentar. Eles começam a ficar envergonhados. A palavra de Neemias é sensacional. Ele chama todo mundo numa assembleia, portanto eu tenho audiência. Sabe a assembleia que nós chamamos para o segundo sábado? Ela é aberta, é para todo mundo. O que a gente fala está todo mundo ouvindo. E quem fala se compromete com o que fala. Então Neemias, ele está chamando os caras falando, e quando ele fala, vocês vão vender os nossos irmãos, o que ele está dizendo é assim, cara, Deus nos trouxe do cativeiro e nós vamos ser uma vergonha para os povos inimigos. O que eles vão falar do Deus de Israel? Ou seja, o líder bíblico, ele entende que a batalha é muito além do que essa do corpo a corpo. Moisés tinha exata noção que a guerra lá no Egito, para sair do Egito, não era uma guerra de Israel contra o faraó, era uma guerra do Deus das sombras, dos mosquitos e das rãs, de Satanás, contra o Deus do céu. Porque a guerra foi travada em cima das pragas. Você deve lembrar que até a terceira praga, os magos do Egito conseguiam dar um jeitinho. Da quarta praga para frente, os caras não sabiam mais o que fazer. Não deu para copiar, não deu para imitar, porque ali o Deus de Israel entrou em cena. Depois de quanto tempo? Depois de 400 anos. Depois de 400 anos é quando Deus fala, eu ouvi o seu clamor e eu desci. Vocês estão entendendo? Então, o que Neemias está argumentando é isso. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Deus está sendo bom com a gente e agora aqui dentro, internamente, vai ter exploração de judeu em cima de judeu. Isso não vai prestar. Isso não vai dar certo. Por isso que Paulo aos Efésios vai falar, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes da maldade. Eu não luto contra o meu irmão, contra alguém que me ofendeu, porque Satanás pega esse tipo de briguinha e causa um tumulto e uma divisão na igreja. Você tem que entender que a gente sofre influências tanto do mal quanto do bem. Você precisa escolher para quem você vai ficar exposto. Se exponha na presença de Cristo. E Ele te dará vitória. Então, aqui nesse texto, gente, nesse momento, a gente tem esse cuidado com o próximo. E aí ele continua, dá uma olhada. Ele continua aqui, versículo 9. Disse eu também, não é bom isto o que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiro e milho. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais e as suas casas. Também a 100ª parte do dinheiro, e do milho, e do vinho, e do azeite, que vós exigistes deles. Olha o que Neemias está pedindo. Devolve tudo para os caras. Devolve o que vocês tiraram. E quando ele fala, e também a 100ª parte, sabe o que Neemias está falando? Vocês vão devolver tudo e mais 1%. E é pouco, porque os juros que vocês cobraram, a usura, vocês ganharam muito com o suor desse povo. Agora chegou a hora do acerto. Agora a gente precisa reconstruir a nação. É isso que ele está falando aqui no 11. Agora olha o 12 e o 13. Então, agora os nobres e os governantes vão responder. Olha que legal. Então eles disseram, nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes, Neemias. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. É sensacional o que está acontecendo, gente. Enquanto eu preparava esse texto e eu li esse capítulo,
Quando eu cheguei nesse momento das casas, eu chorava de imaginar a cena, a assembleia, todo o povo reunido, os caras estão lá, Neemias está sendo usado por Deus e proclamando o Evangelho. Aí os caras falam, não, nós vamos restituir, a gente vai devolver tudo, a gente vai fazer conforme você está falando, e não precisa garantia nenhuma, a gente não quer nota promissória, a gente não quer compromisso para vir cobrar depois, a gente vai devolver tudo. Nesse momento, Neemias chama sacerdotes para fazer um juramento. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, todo trato, todo acordo, tinha um juramento e um sacerdote. E era coisa pesada. Quem não cumprir, perde uma perna. Sabe assim? Não era coisa simplinha. Sabe aquela coisa assim, cuidado, hein, você pede minha oração, a minha oração pega, hein? Minha oração funciona. Já ouviu gente falar isso? Agora é lindo o 13, como termina. Também, olha aí, olha esse simbolismo. Neemias falando, também sacudiu o meu colo e disse, assim Deus, sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa, assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse, amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez de acordo com essa promessa. Cara, o término desse conflito foi festa. O povo termina com um grande e sonoro amém, e louvam ao Senhor. A linguagem de Neemias, eu vou sacudir do meu colo, é a expressão, tá vendo essa poeirinha que tem aqui? Eu vou sacudir e vai jogar fora. E todo aquele que não cumprir a promessa, será sacudido pelo Senhor. Bom, nesse momento, a gente chega na nação, porque a grande história do livro de Neemias é a reconstrução dos muros, mas tem esses eventos que pouca gente lembra. Essa assembleia muda o panorama e o status do povo. O povo fica feliz, o povo tem equilíbrio, o povo recebe de volta o que era seu. E atenção, os nobres e os governantes, os poderosos, não deixaram de ser nobres, governantes e poderosos. Os caras tinham muito. É como pedir para o Bill Gates devolver para as pessoas. Ele vai devolver, mas ele vai continuar bilhardário. Percebe? Então, aí tem toda essa festa, tem toda essa situação. E aí, para provar que Neemias tinha grana, você quer saber como é que era a rotina de Neemias, lá durante a construção, lá em Jerusalém? Vai ser um exemplo para você na sua casa. Está aqui no capítulo 5. Olha o versículo 17. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. O versículo 17 diz que na casa de Neemias, todo dia, comiam à mesa dele, no mínimo, 150 caras. Além dos soberanos, dos judeus que vinham na casa dele, sabe, segundona, terça-feira, chegamos aí, tem mais comida? Tem. Glória a Deus. Agora atenção para o versículo 18, só para você entender o cardápio. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre esse povo. Neemias é muito bonzinho, né? Ele dispensou o pão. Gente, diariamente na casa desse cara, se matava um boi. 6 ovelhas escolhidas, aves. Portanto, na casa de Neemias todo dia tinha filé, picanha, peru, chester, tinha cordeiro, cabrito. Cara, era para o povo vir mesmo, porque quando você sabe que tem uma casa que é acolhedora, é uma casa que ama o próximo, é uma casa que tem as coisas, você vai lá. Deixa eu te dar só mas se certifica antes se essa pessoa pode te receber, tá? Tem gente que é abusada. Tem gente que chega sem avisar, assim e tal, tranquilo?
Eu sou pastor da IAP do Parque. Eu não vou na casa de ninguém sem ligar antes e falar, dá para a gente ir e marcar? Não vou fazer isso. Não vou. Eu fiz isso uma única vez. Então você fica esperto, hein? Eu vou te contar como é que foi. Era um povo que me pegava na assembleia, sabe, para me comprometer com todo mundo. Pastor, você nunca visita a gente, você não vai lá. Visita. Pô, vai lá, pastor, você não tem tempo para a gente. Aquilo começou como brincadeira e começou a ficar uma coisa chata, e eu ia. Como voluntário que eu sou, o Nelson todo mundo aqui é voluntário, a gente não tem tempo de estar visitando a mesma pessoa toda semana, todo dia. Se eu fosse um pastor integral, nem assim eu faria isso. Que eu preciso ter um certo desconfiômetro. Mas a pessoa, isso foi no meu outro pastorado, ainda era na antiga aliança. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, almocei um sábado, eu falei, hoje nós vamos lá. Mas você avisou? Não. Hoje eu quero chegar de surpresa. Cheguei, sabadão, 3 horas da tarde, foi uma correria, gente. Foi uma correria. A carne assando, a cerveja rolando, a caipirinha, a pingue, os 51 e tal, e o pastor entrando, e uma correria, e ratos entrando no porão, e gente se escondendo, e tal, pelo amor de Deus, o pastor chegou. Eu não falei uma palavra, eu dei um abraço em cada um, eu orei com eles, eu vim embora. Falei para minha esposa, nunca mais essa família vai pegar no meu pé. Amém? Fique esperto, você que está me acompanhando. Eu posso chegar na sua casa. O seu pastor pode chegar na sua casa. Mas, gente, volta aqui para o Neemias. É sensacional. O cuidado com o próximo. Pensa num cara que ele sai lá da Pérsia, que ele se assentou, ele chorou, ele jejuou, ele ficou triste, aí ele chega e começa a reconstruir o coração desse cara. Esse povo precisa morar. Aí ele começa a construir casas. Esse cara encara a parada e faz uma assembleia que ele podia sair fritado dessa assembleia, mas não, ele é vitorioso no nome que é sobre todo nome. E aí tem generosidade, as pessoas entendem, ele não está querendo explorar ninguém, tirar de ninguém, ele não é Robin Hood que tira dos ricos para dar aos pobres, ele só estava pedindo justiça, só isso, mais nada, percebe? E aí a gente chega no versículo 5, que fala sobre o cuidado com a história, e é aqui que a gente vai terminar. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres, e os governantes, e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia, e achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito. A gente tem que saber o nosso papel na obra. E é muito legal quando a gente percebe essa história e vê que cada um aqui foi fazendo o que tinha que ser feito e cumprindo o seu papel. A gente só tem esse livro, a gente só tem o livro de Neemias com tanto ensinamento, porque cada um do povo entendeu o seu papel na obra e procurou fazer, dentro dos seus recursos e das suas limitações, o seu melhor na obra. Então você tinha um povo disposto a obedecer, disposto a louvar o Senhor. Aí você tem nobres e ricos e poderosos que estão dispostos a perdoar dívida e entender que, poxa, vamos fazer justiça aqui. É o cenário ideal. Então esse cara, ele vem da Pérsia e ele chega aqui, ele não vai reconstruir apenas muros, ele está reconstruindo uma nação, a identidade, o caráter, a fé de um povo. Ok. Então Neemias, ele fica tão empolgado, que aí o versículo 5 fala que ele achou o livro das genealogias, porque ele quer registrar todo mundo. Do versículo 6 em diante, o resto do capítulo, aí a gente não vai ler, porque é só nome de gente.
É o que ele acha no livro. Mas só isso não explica como é que a gente chegou até aqui. Para mim, a melhor resposta que a gente tem aqui é o início do versículo 5, quando Neemias fala: Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo de Deus quer colocar no seu coração, sonhos, projetos. E você precisa ter sensibilidade para identificar quando um sonho, quando um projeto vem de Deus. É o profeta Jeremias que vai falar, ó, cuidado com o coração, porque o coração é enganoso, o coração nos engana, as nossas emoções. Portanto, quando você tiver um sonho, pesa esse sonho com a palavra. Vê se esse sonho não contraria a palavra. Vê se esse sonho glorifica a Deus. Vê se esse sonho vai fazer bem para você, para a tua família. Ora a Deus para Ele confirmar esse sonho. Mas o fato é que esse cara está trabalhando, ele construiu uma muralha em 52 dias. Ele liderou um projeto que o pessoal ficou ali há décadas e não conseguia. E aí ele chega no versículo 5 e fala: Deus colocou no meu coração. Não era eu para estar pregando. É a primeira vez, então, pessoal, da prática da pregação que vai me perdoando aqui no templo. Porque esse sermão não vai ter conclusão. Esse sermão eu não vou terminar como eu sempre termino. Esse sermão eu vou terminar contando para você o que Deus colocou no meu coração quando eu preparava a mensagem. Quando eu li esse versículo, e eu vi que Neemias achou o livro da genealogia, explodiu no meu coração uma ideia que eu compartilhei somente com a minha esposa ontem na madrugada. Eu falei: vem aqui, se isso estiver errado, eu já travo aqui. Ela ouviu e falou assim: Ed, é tão legal essa ideia. Eu falei: mas eu não posso compartilhar isso com a igreja sem falar com o Nelson, que é meu copastor. Não pode ser surpresa para o Nelson. A Lourdes chegou com a camiseta da Base J. Eu falei: que camiseta linda, Lourdes. Ela, está vendo? Eu já acertei aqui em cima, tudo, tal, porque a camiseta era feia, viu, Edmilson? Mas agora ficou boa. Ela não falou isso, Mateus. Isso foi eu que acrescentei. É acréscimo do autor. Né, Lourdes? Aí eu falei: Lourdes, o Nelson está aí? Que eu vi todo mundo entrar. Entrava um menor atrás do outro. O Nelson não chegava. Eu falei: será que a Lourdes veio dirigindo? Ela falou: não, ele está aí. Aí eu desci e falei: Nelson, vem cá. Eu contei para ele. Cara, a mesma reação da minha esposa foi a do Nelson. Pastor, que ideia legal. Não, vamos fazer, vamos encarar. O que Deus colocou no meu coração? Se vocês toparem, comunidade, eu queria que a gente começasse o projeto de escrever o livro com a história da IAP do Parque. Para a gente, quando a gente for inaugurar, em nome de Jesus, a gente lance junto esse livro. Eu queria esse livro, como a gente deve ter aí 2, 3, 4 anos. É um livro que ele dá muito trabalho, eu vou precisar de uma equipe, de um time, para a gente fazer pesquisa, recolher fotos, pesquisar datas, história. Não é um livro simplesmente que você escreve. Eu quero só ser coordenador disso, se vocês me permitirem. E a gente contar a nossa história, contar a história das famílias, contar a história. Eu jamais vou esquecer, quando eu comecei a congregar, eu me converti com 18 anos e desde a minha conversão eu nunca fui para outra igreja, eu sempre congreguei nesta igreja, na IAP do Parque. E acho que Deus tem um propósito para isso. Eu fui convidado para estar em muitas outras igrejas, até em outras denominações, mas eu amo essa casa. Eu não me nego a pregar em outras denominações quando me chamam, mas em todos os lugares que eu chego, está aqui o pastor Edmilson, ele é pastor adventista da Promessa. Aonde eu vou, eu falo da IAP do Parque. Eu amo essa casa e esse lugar. E eu lembro que eu comecei a congregar e a igreja funcionava na casa do presbítero José e do presbítero Manuel, um sábado em cada lugar. Era ali que a gente congregava, porque estava construindo esse prédio. Aí eu falei: poxa, seria tão legal a gente, registrar, ter um livro que conte a nossa história, um livro para a gente dar para os nossos amigos, para a gente evangelizar, para a gente poder contar essa história que é tão rica. Aí eu comecei a lembrar, tem tanta coisa legal para a gente contar e falar. Então eu estou terminando a mensagem.
não tem uma aplicação para eu fazer com vocês. Porque se eu for fazer, eu só vou chorar aqui, porque é muito emocionante quando eu comecei a pensar. Então eu queria ouvir de vocês e saber de vocês se vocês gostam da ideia, se vocês topam abraçar o projeto. Queria ver mão levantada, se possível. Glória a Deus. Aqui na comunidade, todo mundo. Você que está em casa, que é IAP do Parque, deixa o seu comentário, levanta a sua mão para a gente saber. Então deixa eu falar, o pessoal que tiver a fim de participar comigo, vocês têm o meu WhatsApp, o meu contato, manda e fala, pastor, eu quero contribuir com esse livro. Eu quero ajudar a escrever, eu quero ajudar na pesquisa, eu quero ajudar a achar fotos. Por exemplo, o diácono Ailton não está aqui hoje, mas eu sei que ele está assistindo, que eu já vi comentário dele. Então, Ailton, eu vou precisar de você, eu quero que você faça toda a pesquisa sobre junta assistencial na história da nossa igreja, desde antes da gente, para saber tudo o que veio acontecendo. E se tem um cara fuçado, conhecido e que conhece todo mundo, é o Ailton. Entendeu? Tem outros caras aqui, o irmão Tacílio está aqui, o Sidney está aqui, gente que já passou. Mas eu sei que o Ailton ele tem essa história lá de trás e vai precisar de gente. Então eu queria, quem tiver contribuição, pô Edmilson, tem algo que aconteceu, tem uma foto aqui, isso é muito legal, vamos atrás. Contar a história da nossa IAP do Parque. Então quem tiver afim, tem pessoas que eu vou chamar, que eu vou convidar, que eu sei que tem capacidade para fazer. Mas às vezes pode ter gente que tem capacidade e eu não estou sabendo. Então eu queria que você desse o seu nome. Quanto custa um projeto desse? Olha, a nossa obra aqui é uma obra que vai custar de 2 a 3 milhões. E eu falo tranquilamente, com toda a fé, a gente tem um terreno para vender, a igreja está orando, e Deus vai dar esse recurso para a gente, em nome de Jesus. Amém? Quanto custa fazer um livro legal, capa dura, bonito, com página bem impressa, cheio de foto, isso, aquilo? De 20 a 30 mil. Vocês concordam que num projeto de 3 milhões dá para inserir um livro? E que vai registrar a nossa história? Sabe assim, o Carlinhos, quando for grande, ele vai pegar e falar, poxa pai, os meus netos, os filhinhos que virão, olha que legal, você ter a história contada. Amém? Deus te abençoe. Desculpa se eu te frustrei. Você estava esperando um grande finale. Agora, você que ama a IAP do Parque, você que entrou na IAP do Parque por conta da pandemia e do online, você que vive falando, eu já me sinto família IAP do Parque, deixa eu te contar, nesse livro nós vamos ter o nosso capítulo para falar desse tempo digital e online. Então vai se preparando, dá a sua contribuição, participa, você pode escrever testemunhos, você pode escrever o que aconteceu com você, com a sua casa, com a sua família, você pode estar no nosso livro, amém? E eu queria ver todo mundo que está aqui no nosso livro, a carinha de todo mundo, quem a gente conseguir reunir, amém?